Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Segmento do Deadline, o primeiro evento da Monday online desse tamanho organizado pela Lopen no Brasil. Tudo bem com vocês? Me chamo Igor, sou coordenador criativo aqui da Lopen e nós somos uma das principais revendas da Monday no Brasil. A ideia do Segmento do Deadline é ajudar todo mundo a se organizar, a planejar, a aprender técnicas de gestão de projetos, de organização, de planejamento, que eu confesso que eu tô aqui trabalhando e apresentando um evento, mas eu também tenho problema de me planejar, eu também tenho problema de organizar. Então a gente decidiu reunir 8 especialistas para trazer para vocês 2 dias de muito conteúdo e oferecidos pela Monday, a plataforma de gestão onde seu trabalho flui. Gente, boa tarde, Bru, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo do chat, gente. Espero que vocês estejam animados para o evento. Pessoal, então, como vocês sabem, serão 2 dias de evento. Hoje à tarde a gente vai falar um pouquinho de gestão de projetos, ou PMO, vai falar um pouquinho de vendas, e amanhã a gente vai falar de marketing e de desenvolvimento, o pessoal do Dev, né? Hoje nós temos 4 speakers, a gente vai começar com o Guilherme, depois nós temos o Bruno Lourenço, que é PMO também, temos o Wendel, que é CEO da Talkstars, que vai falar um pouquinho de vendas, e o Danilo Conrad, da Seus Hackers também. Amanhã nós temos mais 4 speakers muito especiais para falar um pouquinho de marketing e de planejamento no mercado de dev. Eu posso garantir para você que os insights vão ser maravilhosos, porque eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade, ainda tenho, mas estou me aprendendo a planejar, organizar, e a Amanda é uma mão na roda para isso. Aqui na Lopen a gente organiza tudo, é a nossa plataforma de gestão, e eu posso dizer assim que desde a implementação foi dar água para o vinho. Então, assim, eu sou um pouco discípulo da Amanda e confesso. E não é só porque eu tô aqui, não. Mas, enfim, gente, agora eu vou chamar o Guilherme Amorim, que é PMO da DASA, para falar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso evento. Tudo bem com você? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, Igor? É um prazer estar com vocês aqui hoje. É um prazer te receber também, Guilherme. Eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho da sua experiência nesse mercado de PMO, onde você trabalha. Fala um pouquinho de você pra gente. Atualmente eu trabalho na DASA, né? Eu sou especialista de projetos, então eu trabalho no PMO de uma das marcas da empresa, né? Então a gente sabe que a DASA hoje é um ecossistema de saúde, é uma empresa muito grande, que tem um propósito muito bacana. Então hoje eu entrei na empresa para trazer muito esses ganhos, né, de organização e para trazer fluidez na comunicação. Então, espero contribuir um pouco com essa experiência aqui com vocês hoje. Com certeza. Eu lembro, Bruno, ai meu Deus, eu lembro, Guilherme, que quando a gente estava organizando o teu tema, você escolheu falar um pouquinho de descomplicar um pouquinho a comunicação nesse mercado de PMO. A gente conversou um pouco sobre como ainda é um setor meio engessado, que as pessoas precisam ter como é que eu posso dizer? Uma inovação, uma energia nova, né? É isso que você vai trazer pra gente hoje. É isso aí. Então, Guilherme, vou deixar você fazer a sua apresentação aqui, qualquer coisa me chama, tá bom? Combinado. Vou compartilhar a Até tela, mais. a gente já começa. Obrigado, Igor. Bom, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, né, eu gostaria de agradecer aqui ao William, ao Igor e ao Lupen, né, pelo convite de participar dessa conversa aqui com vocês aqui hoje e contribuir um pouco, né, com a minha vivência, com a minha experiência no universo de projetos. Vou falar sobre o PMO, quebrando as barreiras da comunicação. Bom, vou começar me apresentando, né? Então, eu sou o Guilherme, eu sou engenheiro de produção civil, tenho especialização em gestão de projetos e atuo na área há mais de 5 anos. Eu sou um grande entusiasta da área da saúde, né? E carrego o propósito de transformar o mundo em um lugar melhor para as pessoas, né? Dentre as minhas últimas experiências profissionais, eu atuei num grande projeto de construção e reforma de unidades de saúde no estado de São Paulo, em 5 regiões estratégicas. E foi quando eu descobri e me encantei pela gestão de projetos. A partir daí, eu fiz parte da expansão de um grande grupo varejista farmacêutico. E hoje, como eu disse, né, eu atuo na DASA como especialista no PMO de uma das marcas do grupo, né, com projetos importantes na construção do nosso ecossistema de saúde. É legal porque hoje eu me encontrei na empresa, né, com um propósito muito em linha, né, do que eu acredito. A empresa tem um propósito de ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, né? Então, eu acho que isso vai muito em linha
com os objetivos que eu acredito, né? Isso me dá um gás todo dia para contribuir cada vez mais, né, para a construção desse mundo melhor para a saúde das pessoas. Então, antes da gente aprofundar na temática principal da nossa palestra, eu vou trazer rapidamente aqui alguns conceitos para contextualizar os desafios de atuação do PMO nas organizações, né? Como vocês sabem, o PMBOK, ele consolida o conhecimento, que é amplamente reconhecido, né? Então, ele traz ali 49 processos divididos em 5 grupos e em 10 áreas do conhecimento. E é o maior desafio hoje dos gerentes de projeto, é adequar todos esses processos, né? A gente sabe que é impossível a gente aplicar todos eles, né, num projeto. Então, cabe ao gerente de projetos adequar essas técnicas à realidade de cada projeto. Isso fica mais evidente com os rápidos avanços que a gente tem hoje na tecnologia, né? E com as necessidades das organizações e dos profissionais se adaptarem cada vez mais rapidamente às mudanças do mercado. Isso fez com que nossa profissão evoluísse. Os profissionais agora eles têm a tarefa de identificar a abordagem de entrega adequada à realidade de cada projeto. Nesse contexto, o PMBOK ele trouxe, né, o conceito de tailoring, que nada mais é do que a adequação dos diversos frameworks e metodologias de gestão de acordo com a natureza, né, e os desafios técnicos de cada projeto. E para isso devem ser levados em conta alguns fatores, né? O primeiro deles é a abordagem de gestão que a gente quer trabalhar dentro do projeto. Se ela vai ser preditiva, se ela vai ser adaptativa ou híbrida, e cada vez mais introduzindo conceitos da metodologia ágil, né? Que a gente vê que vem ganhando bastante força, né? Dado esse rápido avanço das tecnologias e da necessidade das empresas, né, se equipararem aos seus concorrentes. O segundo deles é o contexto organizacional, né? Então, os requisitos que a empresa tem, por exemplo, de governança, de políticas de compliance, da gestão da qualidade. O terceiro é o tipo de projeto. Então, a gente precisa adequar as metodologias de gestão de acordo com o nível de complexidade e criticidade, né? Dentre outros fatores. E, por último, a gente precisa continuamente, né? A gente tem um conceito importante de aplicar as lições aprendidas dentro do projeto. Então, a gente tem que garantir a melhoria contínua, né? Não só para estabelecer qual vai ser essa metodologia, mas ao longo, né, do ciclo de vida do projeto, a gente ir adaptando e aprimorando, né, essas metodologias de gestão. E a gente entra um pouco aqui na temática, né, do PMO. Em meio a tantas nomenclaturas para o profissional de projetos, hoje a gente escuta muito, né, falar sobre PMs, POs, Scrum Master, então tem uma infinidade aqui de nomes, né, que às vezes vira uma sopa de letrinha na cabeça das pessoas que elas acabam se confundindo. E o PMO, ele muitas vezes é confundido como um agente responsável pela execução dos projetos. Eu mesmo já me deparei, né, diversas vezes aqui com líderes de projetos que ficam mirabolando ali, definindo quem que vai ser o PMO de cada um dos projetos. Mas, afinal, o que é o PMO? Qual que é o papel dele nas organizações? O PMO nada mais é do que um hub de competências, né, voltado para a aplicação dos conceitos e das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Ele é uma entidade que é estabelecida dentro das organizações para auxiliar os gerentes de projeto e os times da organização na implementação das melhores práticas, né, para o gerenciamento dos projetos. O PMO ele pode variar muito de organização para organização, né, não tem um padrão, a gente depende de muitos fatores, né, como eu disse anteriormente, mas ele pode fazer desde o suporte, né, para os gerentes de projetos, que pode acontecer por forma de mentorias ou treinamentos. Ele também pode estabelecer metodologias e definições de GP, implementação de softwares, né? E num nível um pouquinho mais avançado, ele pode fazer, além de fornecer o suporte, ele pode requerer o compliance, né, de toda essa metodologia, ou seja, ele deve fazer o controle e acompanhar que toda aquela metodologia pré-estabelecida vem sendo cumprida pela empresa. Em um estágio mais avançado, o gerenciamento dos projetos pode, de fato, ser feito por pessoas que estão dentro dos escritórios dos projetos, né? Então, existem essa infinidade aqui de possibilidades, mas independente de qual tipo de PMO, o escritório de projetos ele tem o papel de fazer cumprir a agenda de governança em projetos, né? E proporcionar o alinhamento dos objetivos estratégicos da empresa, do que a empresa entende como sendo o caminho correto a ser seguido, através da criação de valor, né, e apoio na tomada das decisões. Ele tem que ter um modelo de governança que funcione com a gestão, que acontece lá na ponta, né, então com os times executores, e de acordo com as necessidades específicas e com a maturidade de cada gestor, né. Então, aqui eu retomo, né, um pouco o conceito do tailoring. Então, você tem que entender aquela realidade na qual você está inserido e adequar as metodologias de gestão de acordo com cada uma delas. Bom, existem alguns fatores que impactam na autonomia
e na atuação do PMO dentro das empresas, né? De acordo com a minha experiência profissional e acadêmica, eu verifiquei assim que tem 4 principais fatores que interferem diretamente na autonomia do escritório de projetos. O primeiro deles é o grau de maturidade, que ele decorre da capacidade do PMO de gerar valor para os seus clientes e para a organização como um todo. Então, o aumento da maturidade ele está diretamente relacionado a uma atuação menos operacional e mais estratégica, né, do PMO. O segundo, que eu considero super relevante, é o patrocínio da alta gestão. Então, é fundamental que haja um patrocínio, né, e um engajamento aqui da alta gestão para a gente garantir os investimentos em estruturas e ferramentas necessárias para a execução dos projetos, né? Isso também é bastante importante para a gente trazer transparência dos indicadores, de acordo com os objetivos estratégicos da empresa. Outro fator que eu trago aqui também são os indicadores financeiros. Então, muitas vezes, né, já observei isso em diversas companhias, tem uma dissociação dos indicadores financeiros ou do controle de custos, né, dentro da entidade responsável pelo gerenciamento de projetos, né. Via de regra, as empresas com menor maturidade em projetos, elas possuem suas áreas dedicadas ao planejamento e controle financeiro. E com a introdução da área de projetos, existe uma certa dificuldade de trazer o acompanhamento de custos para essa gestão. Isso dificulta bastante o acompanhamento do triângulo de restrições, né, de escopo, custo e prazos, né, que é um conceito básico do gerenciamento de projetos. E por último, eu trago até em destaque aqui a questão da estrutura organizacional, que é um dos principais fatores limitantes para a autonomia do PMO. Muitas vezes a gente vê estruturas dentro da empresa que criam suas áreas de projeto de forma departamental, para garantir o cumprimento da agenda e trazer visibilidade para os seus próprios projetos, né? No entanto, isso prejudica um pouco a disseminação das ferramentas, né, e as melhores práticas de projetos, porque traz uma limitação a nível de atuação do PMO, né? Então, a gente vê que muitas empresas, elas estruturam, por exemplo, dentro de um time de obras da companhia, um PMO que vai fazer a gestão de todo o portfólio de projetos de obras, mas talvez isso esteja dissociado ali dos projetos estratégicos de uma área de negócios, por exemplo. Então, a falta de uma figura centralizadora dessas melhores práticas, ela prejudica, né, a disseminação dessas ferramentas. E quais são os principais problemas da comunicação em projetos hoje, né, nas empresas, né? Eu diria que o primeiro deles é a troca informal das informações importantes para os projetos. Quantas vezes a gente já não deparou com conversas informais que acontecem no corredor das empresas, em almoços de trabalho, no elevador, nas quais os stakeholders eles ficam sabendo de alterações importantes no curso dos projetos, né? Como, por exemplo, alterações de datas marco dos projetos ou de requisitos importantes para o cumprimento dos projetos. O segundo deles é a comunicação através de canais inadequados, né? Então, acho que foi até legal o vídeo da Amanda aqui na introdução do evento, né, que muitas pessoas falam ali sobre criação de grupos e troca de e-mails como sendo as principais ferramentas para a troca de informações e para a comunicação dentro das empresas. E hoje eu observo que o e-mail é uma ferramenta obsoleta, né? Quantas vezes a gente já não escutou pessoas reclamando sobre seus e-mails, né, estarem desatualizados, que não conseguem deixar em dia a caixa de e-mails? Então, isso não pode ser o principal canal, né, para a troca de informações relevantes e essenciais para o andamento dos projetos, né? Outro grande problema é a velocidade de distribuição das informações. A gente precisa estruturar um plano muito bem estabelecido para que os stakeholders recebam a mensagem certa na hora certa, para garantir os requisitos dos projetos, né? E por último, eu acho que é super relevante também a gente avaliar quais são as tecnologias disponíveis na empresa e também no mercado, né? Porque eu acho que cabe ao PMO buscar dentro do universo de ferramentas disponíveis qual que se aplica melhor à realidade de cada empresa e de cada projeto. E como que o PMO, como que o escritório de projetos pode apoiar para garantir o fluxo de comunicação adequado em projetos? Ele precisa estabelecer os processos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e das partes interessadas sejam satisfeitas, né? E isso é feito de que forma, né? Precisa desenvolver uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz. E segundo, ele precisa realizar as atividades necessárias para implementar essa estratégia. Então, cabe a ele fazer todo esse mapeamento, entender toda a demanda da empresa, quais as possibilidades, e fazer isso se cumprir, né? Então, o PMO ele tem um papel primordial aqui no estabelecimento desse plano adequado para as comunicações.
E isso nada mais é do que garantir que as pessoas sejam informadas com o nível de informação que é necessário a elas, né? Nem mais nem menos. Então, quando a gente vai para um nível executivo, é claro que a gente não precisa detalhar a nível de execução, né? Pegando lá no último nível da EAP do projeto para reportar para uma alta direção. A gente precisa de um status report muito mais resumido e que traga os indicadores de forma estratégica, né? Então, é preciso ter esse feeling, né? Ter essa adaptabilidade, né, de como que a gente vai levar a informação para cada parte interessada do projeto. Pensando aqui no processo de como a comunicação se dá, né, existem algumas barreiras, né, da comunicação, como, por exemplo, os ruídos. Os ruídos que acontecem durante a transmissão da mensagem podem ser desde ruídos físicos, barulhos excessivos, né, literalmente, ou até diferenças culturais entre o emissor e o receptor da mensagem, né? Como, por exemplo, uma linguagem técnica de um time de TI. Então, se o PMO ele é responsável por conduzir algum projeto técnico de TI, ele tem que traduzir aquilo, né, para os gestores entenderem de uma forma mais compreensível, né, dos status, porque quando a gente vem com muitos jargões, isso fica de difícil compreensão dos gestores, né? E é difícil eles entenderem qual que é o status de fato daquele projeto. Outro fator que é uma barreira importante aqui na comunicação é o estado emocional atual ou as tendências de personalidade do time, né, que podem variar desde questões geracionais, então, de acordo com a idade ali dos interlocutores, até a nacionalidade, então é super relevante que seja identificado qual que vai ser o idioma padrão ali do projeto, e até questões de disciplina profissional, né, então a gente vê que tem times muito mais formais, então quando a gente vai para um jurídico de alguma empresa, a gente tem um tipo de conversa, um tipo de linguajar que deve ser traduzido também quando a gente vai consolidar os indicadores de algum projeto. E o meio, né? O meio em que se dá a comunicação também é uma barreira. Então, a gente precisa, no plano de comunicação e durante a estruturação de como vai acontecer toda a comunicação do projeto, a gente tem que estabelecer o que vai ser falado, o que vai ser escrito, o que vai acontecer via Teams, né, as informações que vão ser trocadas via e-mail. Então, é super importante que a gente garanta qual tipo de meio, né, que vai ser utilizado para a divulgação da informação. E o PMO, como que o PMO pode quebrar essas barreiras? Né? Através da construção, de fato, desse plano de comunicação. Então, durante a fase de planejamento das comunicações, ele tem que deixar muito bem pré-estabelecido, né? As reuniões de reporte, qual periodicidade da troca das informações, quais relatórios precisam ser elaborados para reporte ali da alta gestão. Então, tem uma série de questões que precisam ser contempladas aí no plano de comunicação do projeto. Outro conceito importante, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, são os conectores e os brokers, né? Eles são peças fundamentais dentro dos times, né, dentro das entidades ali, das estruturas organizacionais, né? Os conectores, eles são pessoas que viabilizam a rápida troca de informação dentro dos times, o que facilita a tomada de decisão. Então, ali, vocês podem reparar que sempre tem alguma pessoa, via de regra, um coordenador, um gerente, uma pessoa com um cargo mais elevado ali na estrutura organizacional, que detém o poder de decisão dentro dos times e que é responsável por disseminar essa troca de informação interna dentro dos times, né? E os brokers, que são pessoas que realizam a interlocução com diferentes subgrupos da empresa, né? Então, essas pessoas também têm que ser identificadas, porque eles viabilizam a rápida troca de informação entre os times, entre os subgrupos da empresa, para garantir o andamento, né, do cronograma dos projetos. E o PMO ele tem que identificar quais são esses stakeholders, identificá-los como peças-chave, né, ali do processo de comunicação, para a gente conseguir garantir a fluidez da comunicação. Antes da gente entrar aqui nos estudos de caso, eu vou abordar 2 estudos de caso aqui para exemplificar um pouco, né, toda essa parte conceitual que eu falei aqui com vocês, mas antes disso eu gostaria de compartilhar essa frase do Jeff Bezos, né, fundador da Amazon. Ele diz que reclamar não é uma estratégia, nós temos que lidar com o mundo tal como ele é, e não tal como gostaríamos que ele fosse. E como que eu enxergo, né, como que eu enxergo isso na minha experiência profissional, se aplicando ao universo dos projetos? A gente tem a tendência de reclamar ao invés de agir, né? Então, a gente precisa, considerando a estrutura atual na qual a gente está inserido, a gente pensar nas ferramentas que a gente dispõe, os recursos que a gente tem disponível dentro da empresa, a gente tem que garantir a melhor entrega com aquilo que a gente tem, né? Então,
Se eu não tenho um project para elaborar um cronograma, que eu faça o melhor que eu consigo ali no Excel, né? Se eu não tenho a Monday para me ajudar ali no fluxo das comunicações, eu estruturo um plano de comunicação dentro do Excel. E a partir dessa entrega de valor, com a ferramenta que a gente dispõe, a gente consegue comprovar para a empresa, né? E principalmente para os líderes, a relevância da gente ter ferramentas adequadas, né? Para a gente garantir as condições de trabalho, né? E as condições de gestão de projetos. Então, isso norteia muito, né, minha vivência nas empresas, porque a gente tem a tendência de reclamar e procrastinar algumas atividades, mas eu acho que não, a gente precisa dar o melhor de nós com aqueles recursos que a gente dispõe, né? Dito isso, eu gostaria de entrar aqui no estudo de caso, né, no qual eu vou abordar o PMO e qual foi a estratégia de atuação dele para implementar uma plataforma de gestão de comunicação em projetos. Trazendo um pouco do contexto aqui da empresa, né? A empresa é uma grande varejista do mercado farmacêutico, né? Com atuação em todo o território nacional, e ela possui a expansão orgânica como um dos seus pilares estratégicos, né? Então, para garantir a abertura dessas novas filiais, existe uma área de expansão estruturada, com recursos dedicados para fazer cumprir essa agenda, né? E essa frente estratégica importante da empresa. Eu atuava no PMO, no escritório de projetos dessa estrutura da expansão, né, que já possuía, né, um alto grau de maturidade, com processos e ferramentas muito bem estabelecidos ali para controle dos projetos e com agendas semanais recorrentes ali de acompanhamento dos KPIs com a diretoria. Eu trago aqui só para exemplificar, né, o nível de troca de informações, né, com times interdisciplinares, né, então, e multidisciplinares, né, eu diria, que o PMO precisava consolidar todas essas informações e garantir a troca, né, o interfaceamento, né, de como que essa troca de informações se dá entre as empresas, né, e vocês conseguem imaginar a complexidade nisso, né, pensando num universo de diversos projetos, né, que aconteciam em paralelo, com essas diversas áreas, né, mesmo com recursos dedicados, então, existia uma dificuldade muito grande ali, né, para que a gente garantisse a fluidez da comunicação, né, e isso acontecia como, né, através de muitas reuniões, através de muitas trocas de e-mails, então, eu vou trazer aqui como que a gente pensou e reestruturou melhor essa forma de gestão da comunicação. Então, a gente teve que entender um pouco do problema para propor um diagnóstico e, enfim, a gente implementar uma solução para o setor de expansão da companhia, né? Então, o problema, como eu já trouxe, né, foi as diversas trocas de arquivos via e-mail, que aconteciam em diferentes bases de dados, né? O que isso desencadeava ali no processo, né? Muita perda de informação. Muito daquilo que eu falei lá atrás, né? De pessoas com caixas de e-mail desatualizadas, então, por vezes acontecia de compartilhar algum arquivo super relevante para garantir o andamento do processo. Isso se perdia, né, em meio à falta de definição do meio, da forma como deveria ser feita essa troca de informação. Isso, né, gera uma morosidade no envio dos arquivos e a dificuldade no acesso às informações pelo time de campo, né? Então, quando a gente está falando de uma expansão a nível nacional, existem muitos times que atuam ali no campo, né, para garantir prospecção de imóveis, para garantir execução de obras, e existe a necessidade de troca de arquivos, né, entre esses times. E qual foi o diagnóstico, né? O time do PMO proativamente ele foi buscar por ferramentas de comunicação no mercado, né? A gente enxergou essa demanda, essa necessidade dentro da empresa, e a gente foi buscar entre as diversas ferramentas que existem qual que se adequava mais à realidade ali do PMO, né, e do time de expansão ali da empresa. E aí a gente encontrou a Monday.com e estruturamos um piloto nele, né, com rápido desenvolvimento ali, então é uma ferramenta super intuitiva que você consegue montar os quadros de acordo com cada necessidade, com a necessidade de cada time, então o PMO proativamente estruturou esse piloto, né, então elencamos ali duas principais áreas da empresa e a gente estruturou esse piloto para demonstrar, né, e conseguir, de fato, mensurar os ganhos qualitativos e quantitativos, né, com a implementação desse piloto. Feito o piloto, a gente precisava defender para a companhia implantar, de fato, né, essa ferramenta em toda a área de expansão. Então, a gente defendeu o investimento junto à alta gestão,
O que foi de extrema relevância também foi o alinhamento dos processos e engajamento das áreas. Então, aqui teve até uma situação engraçada, né? Que tinha uma advogada que trabalhava com a gente que ela se encantou pela ferramenta, começou a usar a ferramenta, inclusive, para usos pessoais dela, né? E foi super importante ter o engajamento dos times, entendendo a facilidade do uso, né? E também o treinamento, né? Então, o PMO foi responsável por treinar, levantar os processos e treinar cada uma das áreas na utilização. E elaboração do cronograma e rollout para as demais áreas, né? E aí, quais foram os resultados disso, né? Foi uma percepção, assim, de todo o time com ganho de produtividade, de fluidez na comunicação, de segurança. Então, a Amanda é super preocupada em garantir a confidencialidade e toda a segurança da informação. A democratização da informação, então, é aquilo, né? De você ter acesso ao status do projeto, independente de onde você está, e a transparência, né? Isso tudo foi possível com a Amanda, e aqui na sequência eu trago alguns exemplos, né, de quadros aqui, não são de fato os quadros que a gente implementou na empresa, mas só para vocês visualizarem como ele é intuitivo e de fácil compreensão aqui, né. Então, ele possibilita, né, a estruturação de painéis que simplificam a tomada de decisões, as automações, a priorização de tarefas através dos quadros de Kanban ali, né? O compartilhamento de arquivos, integrações com outras ferramentas. Então, isso aqui é só para demonstrar para vocês a infinidade de utilizações que ele pode ter, né? O segundo estudo de caso que eu gostaria de compartilhar com vocês foi um estudo do PMO como um agente ali responsável pela gestão da construção de uma unidade integrada, né? E construção de fato. Então, a gente eram diversos times ali também multidisciplinares que estavam responsáveis pela construção de uma unidade única ali, né? E aí, qual que era a estrutura inicial? Qual que era esse ambiente de projeto inicial? A gente tinha 3 empresas distintas, então cada uma dessas empresas possuía seus respectivos times corporativos de compras, marketing, RH e obras, e também os seus respectivos times de projetos. E aí, qual foi o pulo do gato aqui, né, para a gente conseguir facilitar a comunicação do projeto? A gente unificou a estrutura de gerenciamento do projeto, então, independente da gente ter times separados ali, né, para fazer o gerenciamento, a gente estruturou como um PMO único do projeto, mapeamos todos os stakeholders, independente de qual empresa que ele fazia parte, elaboramos um cronograma único, porque antes eram cronogramas distintos para cada uma das empresas, isso dificultava muito o reporte, né, para alta direção. Então, a gente elaborou um cronograma único do projeto, garantindo o reporte de status, né, e de andamento do projeto como um todo, e estruturamos uma agenda ali de status reporte semanal do caminho crítico do projeto. E outra ação aqui que eu considero que foi super importante para a gente garantir o fluxo adequado de comunicações foram fóruns semanais com a diretoria, para reportar o andamento desse projeto. E aí, qual foi o grande desafio desse projeto? Foi uma reestruturação que aconteceu na empresa. Então, ao invés de termos 3 empresas distintas, no meio do projeto, foi comunicado que foi criado um novo ecossistema, com a unificação dos times corporativos. Então, agora, ao invés de ter 3 times de compras, a gente tinha um único time de compras, um único time de marketing, um único time de obras, né? E isso subdividido entre as 3 verticais da empresa. E aí, qual foi o papel, né, do PMO nessa frente, né? Então, a gente já tinha estruturado toda essa frente de gestão unificada do projeto, e o PMO fez parte, e foi uma figura super importante para garantir a gestão da mudança e para garantir que essa reestruturação da empresa não impactasse no andamento do projeto. Então, a gente realizou um novo mapeamento de todos os stakeholders e dos pontos focais, né, agora com toda essa reestruturação organizacional. Fizemos o realinhamento dos processos, entendendo qual que eram as novas diretrizes de governança, as novas diretrizes de compliance da empresa, e isso sempre colocando o PMO como ponto focal das comunicações. Então, não gerou isso possibilitou, né, uma sinergia ali entre as áreas, né? Independente desse movimento de unificação das empresas, a gente conseguiu garantir a sinergia e garantir o fluxo correto e adequado das comunicações.
Então, assim, como vocês puderam perceber, né, eu apresentei 2 estudos de caso reais que demonstraram como a figura do PMO ele é importante para o ambiente corporativo, né, e para garantir uma boa comunicação entre as diversas áreas envolvidas no projeto, e principalmente, né, por a gente viver assim num cenário de mudança constante, né, e de rápida troca e velocidade das informações, os diversos meios de comunicação, eles podem prejudicar o andamento dos processos dentro da empresa, né? E a gente demonstra a importância de uma área de projetos bem estruturada para garantir o correto fluxo das informações. Então, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição aqui para tirar eventuais dúvidas. E, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui à Lopin, né, pela oportunidade aqui de trazer um pouco da minha experiência aqui profissional e da minha experiência acadêmica aqui para vocês. Olha quem voltou! Tudo bem, Guilherme? Tá me ouvindo aí? Tudo certo. Ai, maravilha. Tô ouvindo. Guilherme, eu gostei bastante. Eu confesso que eu fiz bastante anotação aqui no meu caderninho. A gente já vai para umas perguntas do chat, mas eu tenho uma pergunta para te fazer também, que é mais relacionado à experiência que a gente teve aqui, quando a gente começou a fazer essa estruturação de projetos. O que você acha, que até, na verdade, já se relaciona um pouquinho com essa pergunta do João. Qual que você acha que é a maior resistência interna durante uma implementação do projeto assim? Você acha que o meu palpite como pessoa que não entende muito seria processos? Será que a dificuldade principal é fazer as pessoas se organizarem e entrarem nesse fluxo ou não? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, as pessoas, elas, dentro das suas estruturas, né, dos seus times, elas já têm os seus próprios processos ali muito bem estabelecidos. E muitas vezes isso acontece por anos, né? Então, quando a gente vem com uma nova ideia e com uma nova reestruturação desses processos, é natural que exija, né, uma resistência ali das pessoas para se adaptarem, se adequarem a essa nova estrutura. Mas eu acho que o PMO ele tem um papel importante nisso, porque ele consegue comprovar os ganhos que essa mudança vai trazer com né, a estruturação de um novo processo ou com a implementação de uma nova ferramenta. Então, é papel dele demonstrar os ganhos que vai ter com isso, né? Então, é por isso que eu falo, né? É muito importante que a gente tenha como base, né? Os recursos que a gente dispõe hoje, né? Para conseguir garantir que essa mudança aconteça de fato ali na ponta. Eu acho que é interessante também a gente falar que caso alguém aqui esteja passando por isso também, caso alguém esteja implementando um processo de gestão de projetos ou uma ferramenta nova, seja lá qual for, seja as arcaicas planilhas, ou seja uma Monday, ou seja, enfim, eu acho que é interessante falar que não é, se você está encontrando resistência, se você está tendo que ser um pouco pulso firme em relação ao processo, não é só aí, né? Eu acho que até a gente tem os nossos próprios processos, é difícil a gente se adaptar aos processos gerais, né? Mas por todo lugar, eu acho que é assim. É muito Independente isso. do tamanho da empresa. É muito isso. E quanto maior a empresa, eu acho que maior o desafio, né? Porque a gente tem, assim, empresas grandes, a gente tem uma dificuldade maior de introduzir novos conceitos, né? Novas culturas. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Mas faz parte. Eu acho que a estrutura de projetos, o PMO, ele tem um papel muito importante de mudar esse mindset, né? Trazer essa transformação cultural, né, também. Exato. Vamos ler agora uma pergunta que chegou no chat da Mariane. A Mariane disse: sou analista de negócios de um time de tecnologia. Estamos passando por uma reestruturação e isso tem nos ajudado muito com os prazos dos nossos entregáveis, mesmo passando por algumas batalhas. Eu acho que é sobre isso que a gente estava falando, né? A gente tem que mostrar a vantagem, né, da pessoa se reorganizar e criar novos processos. É isso. E assim, eu acho que a gente precisa começar com ferramentas mínimas, né, e comprovar a entrega de valor. Então, a gente vê muitos projetos que acontecem dentro das empresas que não tem sequer um cronograma de acompanhamento, né? Então, como que a gente quer demonstrar a visibilidade de como está o andamento de algum projeto, sendo que a gente não tem ali ferramentas básicas para demonstrar isso? É muito daquela frase que eu trouxe, né? Reclamar não é uma opção. A gente tem que pegar aquele problema que a gente identificou e com as ferramentas que a gente dispõe, a gente conseguir demonstrar o mínimo de entrega de valor, né? Para a empresa entender os ganhos que vai ter com a implementação de processos de gestão.
Uhum, com certeza. Ela até pediu ali uma dica, então acho que é essa dica, né? Mostrar para as pessoas por quê, que não é só o grupo de gestão de projetos que está ali falando como que tem que ser, né? Que realmente vai Isso, funcionar. é isso aí. Aqui, vamos ver aqui, eu recebi um outro comentário. Me sinto muito youtuber aqui falando assim. A Karen falou exatamente isso. O desconhecido, a falta de entendimento de propósitos também acumulam para a falta de flexibilidade e engajar ao novo. Eu tô achando bem interessante que, pelo jeito, todo mundo tá na mesma. A gente tá todo mundo no mesmo barco. É uma dor geral, né? Exato, aqui outro comentário. Ó, minha empresa tem 30 anos e a resistência do corpo gestor é grande sobre processos. Vencer a resistência de quem faz mal feito é o mais complicado. Como mostrar isso para o CEO? Qual que é a sua dica de ouro, Guilherme? Você que Olha, já tá nesse campo há um tempo. olha, eu acho que assim, antes de levar para o CEO, eu acho que você tem que trazer o engajamento das pessoas que estão ali na ponta executando, né? Então, e conseguir comprovar ali, né, com nos menores níveis mesmo, né? Então, acho que antes de chegar lá para o CEO, a gente tem que estruturar isso na ponta ali dos times, né, que executores dos projetos, e conseguir comprovar os ganhos. E aí, através de indicadores mesmo, né, por mais básicos que eles sejam ali, de acompanhamento de um KPI, de prazos, de um KPI de custos, demonstrar que, com experiência de projetos passados, trazer as lições aprendidas para a gente garantir que os mesmos erros que foram cometidos ali, eles não vão acontecer em outros projetos. Então, eu acho que começa com essa construção ali no baixo nível mesmo, e aí a gente consegue demonstrar essa geração de valor para a gente conseguir ter o engajamento da alta gestão, que é o que eu falei ali como um dos fatores, um dos principais fatores, né, para garantir a autonomia do PMO. A autogestão tem que estar comprada, porque se você não consegue demonstrar o valor que você vai ter com a implementação de alguma ferramenta, com a estruturação de um time de projetos, né, isso vai requerer contratação de pessoas, tem o DNA das empresas que a gente tem, né, hoje é uma questão muito crítica, assim, né, de questões orçamentárias mesmo das empresas, então a gente precisa comprovar Sim. a entrega de valor que a gente vai ter com essa estrutura de projetos e os ganhos, principalmente financeiros, né, que a gente tem com essa estruturação. Eu acho que aqui na Loop a gente fala muito nas operações do ROI. É basicamente o ROI do PMO, né? Você tem que mostrar que vai valer a pena. É isso mesmo. O pessoal tá falando bastante aqui, pedindo essas dicas, mas eu acho que não existe uma dica de ouro, né? Vai variar muito da cultura da empresa. Exatamente. Aqui a gente recebeu também outro comentário da Karen. A experiência recente que tive quando migrei para conhecer as histórias de usuários, aceitar e deixar... Peraí, deixa eu... Karen, eu não entendi sua pergunta. Me desculpa. Guilherme, você entendeu? Experiência científica, migrei para conhecer histórias várias. Eu acho que ela quis dizer aqui muito em relação à burocracia que algumas empresas têm, sim. né? E aí essa quebra de mindset mesmo, né? Que é o que você trouxe também, né? De empresas que possuem processos já estabelecidos ali, e a dificuldade que a gente tem de mudar isso. Mas aí, de novo, né, eu vou trazer que é com essa construção de formiguinha mesmo, demonstrando valor nas pequenas ações, demonstrando como que a gente pode ter ganhos ali relevantes para o projeto com uma estrutura, né, uma estrutura melhor estabelecida, né? Uhum. Ela comentou aqui que era só um comentário. Desculpa, Karen. Aqui não aparece a pergunta inteira para mim, eu fui lendo e me perdi, mas tudo certo. Guilherme, então acho que é isso. Quero muito agradecer a sua participação. O feedback foi maravilhoso, está todo mundo adorando os insights. Passe seu contato para o pessoal, caso eles precisem falar mais alguma coisa, onde é que eles te acham no LinkedIn, pode ser? Lógico, eu deixo aqui no chat para todo mundo. Beleza, combinado. Obrigado, Guilherme, muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigado, eu sei que foi sua primeira experiência num evento como esse. Acho que você foi muito bem, o pessoal do chat concorda. Obrigado por topar e a gente se vê na próxima. Logo a gente chama para mais um evento. Foi aqui um desafio, saindo da zona de conforto, mas eu super agradeço a confiança, o convite aqui da Lopen e na Amanda e por estimular esses debates, né? Eu acho que é super importante, cada vez mais que a gente tenha essas trocas
Achei legal também muitas pessoas aqui compartilhando comentários e vivências da empresa, então acho que essa troca é muito importante para nós que somos profissionais da área de projetos e que lidamos com esse desafio no dia a dia do nosso trabalho. Com certeza, eu acho que é aquilo que a gente conversou, né? A gente precisa desburocratizar um pouquinho, tornar essa área mais jovem, mais fácil para as pessoas entenderem. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para desengessar o PMO, né? Exatamente. É isso aí. Então é isso, Guilherme. Muito obrigado, tá? Obrigado, Igor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então daqui a pouquinho a gente volta com o Bruno Lourenço para falar um pouquinho de planejamento e gerenciamento de projetos. Aproveita essa pausa, vai pegar um café, eu vou pegar uma aguinha também, e às 3 horas a gente se encontra, tá bom? Até daqui a pouquinho.